Efésios capítulo 6, verso 13. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então nós temos estudado sobre a armadura de Deus. Todos nós precisamos estar protegidos nesse mundo. Eu tenho falado, Paulo inicia esse texto dizendo: fortaleçam-se no Senhor, ou seja, fica preparado, fica prevenido, porque existem inimigos que desejam te arrancar da presença de Deus. Querido, o pior lugar que pode existir é fora da presença de Deus. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é uma enfermidade, não é uma perda financeira. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser arrancado da presença de Deus. E eu quero te dizer, Paulo fala o seguinte: fortaleçam-se no Senhor, para que vocês não sejam abalados, para que vocês não sejam arrancados da presença de Deus. Fortalecer-se significa que a nossa força cresça. Cada dia você precisa ter mais força. Para quê? Para ganhar dinheiro? Para comprar casa? Para comprar carro? Queridos, isso é o de menos. Isso é o mínimo. Isso aí Deus dá assim, ó. Deus deu riqueza para Salomão assim, ó. Isso não é difícil, não. Se você trabalhar com inteligência e com esforço, se você for hábil, você vai enriquecer. Não preocupa com isso, não. Isso não é o mais difícil da vida. O mais difícil da vida é nos mantermos na presença de Deus. E Paulo fala, para você ficar firme na presença de Deus, veste a armadura, se prepare para a guerra. E nós temos estudado algumas armas. Estudamos já o cinto da verdade, a couraça da justiça. Me ajudem a lembrar, qual foi o terceiro? Os sapatos, com a preparação do evangelho da paz. O quarto foi o escudo da fé. E hoje nós vamos estudar o capacete da salvação. Fantástico essa arma. Toda vez eu falo isso, né? Mas não é por nada não. Cada vez se descobre uma arma mais poderosa do que a outra. O capacete da salvação. Nós usamos o capacete. Hoje em dia se usa capacete. Antigamente também. Para quê? Proteger a cabeça. Cabeça fala de mente. Eu estava refletindo hoje sobre isso e eu entendi uma coisa. Antigamente as batalhas se davam nos vales, nos desertos, nos campos. Sabe onde acontecem as batalhas hoje? Aqui, ó. As batalhas hoje não são nos campos. O maior campo de batalha é a nossa cabeça. As maiores guerras acontecem aqui dentro. Paulo fala, eu vivo uma guerra. O meu corpo guerreia contra o meu espírito. Onde que acontece essa guerra? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Faz isso, mas eu não posso fazer. O que é isso? Faz, mas eu não devo fazer isso. Vai me destruir, vai me afastar da presença. Vai não, vai não. É igual aqueles desenhos animados. Tem um anjinho de cá e um capetinha de cá. Você já viu aqueles desenhos animados? Querido, isso para mim é a melhor simbologia do que acontece. Eu falei, gente, quando eu vi aqueles desenhos, eu falei, gente, mas é isso mesmo. É um capetinho de um lado e um anjo do outro. Só que a gente sabe que não é assim, mas é uma metáfora interessante. O maior campo de batalha hoje é a sua mente. É aquilo que você decide, as decisões que você toma acontecem aqui. Então, você precisa proteger a sua mente. E sabe qual é a proteção da nossa mente? Paulo fala que é o capacete da
Salvação. Como é que é isso? Como é que a gente protege a nossa mente com o capacete da salvação? Eu vou te mostrar hoje. Vou te mostrar algumas coisas que eu entendi. Diga comigo, salvação. Nós não temos noção do que significa ser salvo. Nós não paramos para refletir sobre o que é isso. A palavra salvação significa livramento, preservação. Se você foi salvo do quê? Você recebeu um livramento. Aí você me pergunta, bispo, mas a gente é salvo do quê? Para que eu preciso ser salvo? Eu preciso de livramento do quê? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, tá? Efésios capítulo 2, o verso 1. Eu vou te mostrar um versículo muito esclarecedor. Olha aqui. Efésios 2:1 diz: vocês estavam... Pode falar mais alto, viu, gente? Ah, é diferente? Não, estando vós... Então eu vou ler ali naquela para vocês poderem repetir. Ele vos vivificou estando vós... Onde? Nos vossos... A minha tradução diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Queridos, a salvação é o livramento da morte. Agora nós não sabemos o que é morte. Engraçado, eu tive uma mudança de cabeça, de pensamento muito grande com a morte do meu pai. Porque na minha cabeça o meu pai foi para um outro lugar e está lá me esperando. Eu não consigo conceber morte como eu concebia antes de eu perder o papai, que foi a pessoa mais próxima da minha vida. Parece que quando nós nos despedimos dele, tchau pai, vai com Deus, acabou. Já não tinha mais sentido a gente ficar naquele quarto, foi muito interessante. Isso é muito vivo para mim, é muito triste, mas é muito vivo. Na minha cabeça, depois eu vou a outros velórios, já não é mais a mesma coisa. Porque o que aconteceu com meu pai para mim não foi morte. O que aconteceu com meu pai é que ele mudou de lugar, e é verdade, ele foi para um outro lugar, ele está lá no seio de Abraão, esperando um dia nós vamos nos encontrar. Isso, gente, é muito pouco. Fica a saudade, mas não fica o desespero. Agora, morte... A morte da qual o sangue de Jesus nos salvou, esse negócio é que é pesado. Significa estar separado de Deus eternamente. Quem acha que a nossa vida hoje é difícil nesse mundo? Levanta a sua mão. Quem acha que é difícil viver, é cheio de complicação, cheio de desafios? Levanta a sua mão. Quem não achar, meu Deus do céu, é claro que é. Agora eu vou te dizer uma coisa, e nós andamos com Deus. E o Espírito Santo está na terra. E os anjos estão aqui. E nós ainda achamos difícil. Você sabe o que significa morte? Significa ausência total de anjos, só demônio, só capetinha com espeto na mão. Eu fui com a minha filha anteontem, não sei, ela tinha que fazer um negócio do trabalho dela, nós fomos numa casa comprar uns artefatos para o trabalho, e lá tinha sabe aqueles espetos do capeta? Aí eu estava esperando ela, olhei, eu falei, eu vou pegar esse trem. Nunca peguei um espeto de capeta na minha mão. Mas não peguei, não. Olhei assim, falei, que trem feio. Imagina aquele trem sendo enfiado no você, assim, direto, pá. Bispo, isso é metáfora, né? Não, querido. Morte significa ausência total de anjos, só presença de capeta. Morte significa ausência total do Espírito Santo. A pessoa continua viva, mas sem a presença do Espírito Santo, sem a alegria do Espírito Santo, sem o conforto, sem a esperança, sem a paz que a gente sente quando o Espírito Santo está conosco. Que nós que andamos com Deus, os dias são difíceis, mas nós andamos com Deus e temos paz. Melhor coisa que tem é quando você tem um total desespero, mas você tem para onde correr. Você pode se ajoelhar e você pode se esconder na palma das mãos do Senhor. E nós sabemos que isso é real, que isso é verdade, amém? Quem alguma vez já se encolheu todinho e entrou debaixo da mão de Deus? É gostoso ou não é? Isso é real,
Morte significa ausência de estudo, gente. Salvação significa eu me livrei da morte. O capacete da salvação significa eu posso passar pelo que for, mas eu estou guardado, protegido, eu não estou sozinho, eu estou amparado, eu tenho alguém que não me deixa ser destruído, eu posso sofrer, eu posso ter dificuldades, mas eu vou vencer, eu já conheço o final da minha história, amém? A melhor coisa que existe na vida de um crente é a gente saber o fim da nossa história. É muito bom saber como que a gente vai acabar. Eu vou acabar nas mãos de Deus. Ou morrendo, ou sendo arrebatada quando Jesus voltar. O meu fim é as mãos do Todo-Poderoso. É aconchego, é proteção. Jesus fala naquele dia, eu estou indo preparando um lugar para vocês. Vocês vão morar comigo. Tem uma mesa que eu estou preparando para vocês tomarem uma refeição comigo. Esses dias eu estava lendo Jesus falando assim, olha, quando ele tomou a última ceia com os discípulos, Jesus falou assim, olha, eu estou tomando vinho com vocês e não vou tomar de novo até o dia que vocês estiverem comigo no céu. Jesus não tomou mais vinho. Vinho fala de bebida gostosa, prazer. Ele falou, olha, minha próxima ceia igual essa aqui é só o dia que vocês estiverem comigo no céu. Imagina o que está sendo preparado para nós, gente. Capacete da salvação significa, eu sei para onde eu vou. Eu sei que cada dia que eu vivo, eu me aproximo mais de uma coisa melhor do que o dia de hoje. E isso é capacete da salvação. Entender salvação é livramento de toda solidão, de todo desespero, de todo desamparo. Isso que é salvação, você pode dizer amém? Mas não é todo mundo que pode ter isso não. E eu vou te mostrar isso no decorrer da minha palavra. Então, salvação primeiro é livramento do quê? Da morte. Segunda coisa importante, como que nós recebemos a salvação? Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 7:10. Eu vou te mostrar como é que a gente recebe a salvação. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:10, diz assim, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Diga comigo, arrependimento. Pode falar mais forte. Arrependimento que leva à salvação. Como que a gente recebe a salvação, o livramento da morte? Exatamente, quando a gente se arrepende. Diga comigo, quando eu me arrependo. Você não tem noção do poder que tem o arrependimento. Esses dias, eu estava lá em casa e conversando, né? Estava eu, Carlos, os meninos na mesa do almoço, e eu toquei no assunto com a minha filha, e ela ficou chateada com aquilo que eu falei com ela, e quando eu vi que ela tinha ficado chateada, meu coração doeu na hora. Eu falei, meu Deus, mas eu fiz uma besteira, não devia ter falado desse jeito. E eu falei, o que eu faço agora? E eu fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência tão forte com arrependimento. Eu me arrependi profundamente do que eu tinha acabado de fazer. Aí eu falei, meu Deus, e ela ficou triste, ficou chateada, eu fui atrás dela e conversando com ela. Eu falei, filha, me perdoa, me desculpa, eu fiz besteira. Mas eu realmente estava arrependida. Eu realmente queria que o tempo voltasse para eu fazer diferente do que eu tinha feito. É quando você tem uma sensação de erro profunda, que te dá uma dor dentro do coração. Arrependimento eu sinto dor porque eu fiz uma besteira. Hoje em dia, nós não sofremos dores pelas besteiras que a gente faz, não. Sabe o que a gente faz? Culpa o outro. Ah, eu fiz isso porque você me levou a fazer isso.
eu fiz isso porque a situação me levou a agir dessa maneira. Não, queridos. Nós precisamos nos arrepender, não só uma vez, mas sempre que a gente erra, nós precisamos nos arrepender. A salvação nós recebemos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Romanos 6:23, se não me engano, diz o seguinte, porque todos pecaram. É 3, né? 3:23? Está anotado aqui, não? É Romanos 6:23. Não, é 6. Não, mas então é outro que eu quero. Peraí. Põe o 6:23, Marcelo. Romanos 6:23. Não, esse aí é o 3:23 mesmo, tá certo. Porque todos pecaram. Diga comigo, eu sou pecador. Tem gente que acha que não é não. Mas nós somos pecadores. E sabe como que eu recebo o livramento da morte? Quando eu admito, eu não presto. Eu não presto. Eu faço muita besteira. Eu erro com minha família, eu erro com os meus amigos. E o que é mais sério, nós erramos com Deus. Você quer ser salvo? Primeiro, entenda que você é pecador. Mas se você se arrepender, tudo muda. Eu já contei aqui milhões de vezes para vocês, mas eu tenho que contar de novo, porque o exemplo cabe nesse momento. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu dava aula numa escola muito boa aqui em Goiânia, e o dono dessa escola era um senhor, muito gente boa, mas um espírita declarado. Ele pregava a doutrina espírita, e quando eu passei num concurso para dar aula nessa escola, ele me chamou. E a supervisora falou, olha, você é evangélica, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, você não acha que sua crença vai atrapalhar você dar aula aqui no colégio espírita? Eu falei, não, eu só acho que pode me ajudar, eu sou uma pessoa responsável, eu passei na prova, eu vou ser uma boa professora. Aí ele me chamou, um dia lá ele estava dando o curso, e ele virou e falou assim, no curso que ele estava dando, ele falou assim, tem gente que fala que a fé no sangue de Jesus limpa pecado. Que absurdo é esse? Eu estava lá. Que absurdo é esse que o sangue de Jesus limpa pecado? Pecado, você fica livre desde quando você paga nessa vida. Você tem que viver muitas vezes, voltar muitas vezes nessa terra para você pagar seus pecados. Eu ouvi aquilo, eu achei um absurdo tão grande. Eu falei, meu Deus, como é difícil ele entender que se eu me arrepender dos meus pecados e decidir não pecar mais, eu estou perdoado e os meus pecados estão perdoados e eu estou salva. Tem gente que não consegue receber isso. Querido, o arrependimento tem o poder de arrancar as sementes malignas que você plantou dentro do seu coração e onde você vive. Se tem uma forma da gente consertar a nossa vida, é arrependendo. Se tem uma forma de você consertar seu casamento, é arrependendo. Se tem uma forma de consertar seu relacionamento com seus filhos, arrependendo. Se tem uma forma de você consertar um relacionamento com um amigo, com uma amiga, arrependendo. Ninguém resiste a uma pessoa arrependida. Quando você está realmente arrependido, você toca no coração das pessoas. Se você se arrepender diante de Deus, Deus na mesma hora muda a sua história. Ele apaga o que foi feito dali para trás, e a Bíblia fala, você passa a ser uma nova criatura. Todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas eu não prestava, mas eu era muito desonesto. Querida, a partir de hoje, você é uma nova criatura. O que produz isso? Arrependimento. Você é capaz de se arrepender? Você é capaz de olhar para trás e falar, como que eu fui capaz de ser do jeito que eu era? De ser tão duro, de ser tão incrédulo, de ser tão materialista. Como eu fui capaz? Mas a palavra de Deus diz que o arrependimento conduz à salvação. E se você se arrepender, você pode pôr esse capacete na sua cabeça. Você pode dizer amém? Terceira coisa, o que acontece quando a gente
se arrepende. Agora eu já comecei a falar, mas eu quero entrar em mais detalhes. Vou te mostrar uns versículos fantásticos. 1 João 2:2. Olha só, 1 João 2:2, por favor. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Querido, quando a gente se arrepende diante de Deus e recebe o sacrifício que Jesus fez na cruz, os nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque Jesus pagou o que eu e você deveríamos pagar. Sabe o que significa que Ele é a propiciação? Ele nos livrou, Ele pagou o que eu e você tínhamos que pagar. É simples assim, bispa? É simples assim. Vou te mostrar outro verso. Gálatas 1:4. Marcelo, Gálatas 1:4. Olha o que está escrito. O qual se deu a si mesmo por quem? Pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século. O Senhor Jesus se deu para nos livrar dos nossos pecados, para limpar a nossa ficha. Aqui na igreja a ficha limpa funciona. Aqui funciona. Fala a pessoa que está do seu lado. Aqui na igreja funciona a ficha limpa. Fala, sua ficha foi limpa. Ela limpa, está limpinha. Fala, você pode começar de novo. Fala, você pode começar de novo todos os dias. Por quê? Jesus, Ele nos libertou dos meus pecados e dos pecados do mundo todo. Outro verso. Gálatas, qual que eu falei? Não, agora é Efésios 1:7. Não precisa não, porque por causa do tempo. 1 João 1:9. 1 João 1:9. Olha só o que está escrito. Agora tá. E se eu pecar, bispa, o que é que acontece? Eu quero te mostrar esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... Ai, meu Deus. Olha o que significa colocar na cabeça o capacete da salvação. Significa que quando eu me arrependi, eu fui perdoado dos meus pecados. Tudo que ficou para trás. Não adianta ninguém querer vir me acusar, porque não pega mais, não cola mais. Bispo, mas a gente peca. Por exemplo, às vezes eu falo que eu não vou fazer, aí eu faço de novo. Mas eu não vou fazer, eu faço de novo. João fala assim, em outro versículo ele fala, filhinhos, é bom que não pequemos. O crente não deve viver pecando, não. Mas se pecarmos, temos um advogado. Aí você fala, eu pequei, o que eu tenho que fazer? O que a gente faz quando a gente peca? Mais forte, o que a gente faz quando a gente peca? Querido, você não sabe o poder de uma confissão. Muitas vezes eu estava no meu consultório, eu fui terapeuta durante muitos anos, e as pessoas sabiam que eu era pastora. E eu sei que muita gente me procurava para terapia e aproveitava para confessar seus pecados. Eu sabia, porque o fato de eu ser uma pastora, eu era psicóloga, mas eu era uma pastora. E as pessoas, elas sofrem tanto quando elas carregam pecado. O pecado acaba com uma vida. O pecado traz culpa e a culpa traz peso, mal-estar, sensação de punição. Uma pessoa que se sente culpada, ela espera a punição a qualquer momento. Imagina alguém que se sente culpado. A qualquer momento vai acontecer um acidente, a qualquer momento vai ter uma doença, porque ela carrega a culpa, ela acha que ela vai ser punida a qualquer momento. E eu me lembro que às vezes os meus clientes chegavam e eles tinham a necessidade de falar. Eu tive cliente que falava detalhes de pecados, que às vezes me dava até enjoo no meu estômago. Eu tinha clientes, eles chegavam e eles falavam detalhes. E eu falava, meu Deus, será que eu preciso escutar isso? Mas eu entendia o propósito. Eles não estavam ali só diante de uma terapeuta. Eles estavam ali diante de uma sacerdotisa, de um sacerdote. E eu sabia que alguns deles estavam falando, e só o fato de falar para uma pastora, eles se sentiam aliviados, porque eles estavam confessando os seus pecados. Confessar é muito importante. Tira a dor, tira o medo, tira a angústia, a acusação, porque o diabo aproveita e lança flechas de acusação. Você, orando a Deus,
Você pensa que eu não vi o que você fez anteontem? Não, meu filho. Aquele negocinho assim, você na igreja, você ir na frente no altar, quem é você? Eu sei o que você fez. Querido, isso não precisa acontecer conosco. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Aprenda a confessar. Não carregue os pecados. Eu vou falar uma coisa. Deus te abençoe, tomara que você ainda sofra com o pecado. Porque o pior é quem peca e não sofre mais. Esse, não sei se tem alguma saída para ele, não. Tomara que o pecado não te deixe dormir. Tomara que o pecado te dê náusea. Estou lançando uma palavra sobre você mesmo. Você está aqui, você é minha ovelha. E eu quero que você fique sem sono se você pecar. Eu quero que você fique com enjoo, com náusea, que passe mal, que tenha dor de cabeça se você pecar. Porque isso é sinal que ainda tem um coração que deseja acertar aí dentro. Se quando você peca, você sente mal, glória a Deus. Isso é sinal que você ainda anda na presença de Deus. Porque quando a gente anda na presença de Deus e a gente peca, a gente fica ruim. Mas ruim. E nada serve enquanto a gente não confessa. Eu me lembro quando eu namorava mais o Carlos, nós namorávamos. E na nossa época, namoro era assim, não podia pegar na mão. Beijinho, então, misericórdia. Nós namoramos 9 meses, né, amor? E noivamos 6 meses. E não podia, tinha que ir só ele lá, eu aqui. A gente estudava a Bíblia, a gente orava. Foi bom demais da conta, porque a gente cresceu muito. Só. Aí, um dia era dia dos namorados. Aí nós não aguentamos, pegamos na mão. Pegamos na mão. Que pecado. Você vê que é uma besteira. Mas na época era uma regra que tinha. E nós quebramos a regra. Gente, mas foi noite. Meu amor, no outro dia nós éramos alunos do Instituto Bíblico, que hoje é o Cefap. E chegamos nós dois. O Carlos foi para um confessar, eu fui para o outro confessar. Procuramos nossos líderes e confessamos o nosso pecado. Meu Deus, mas que alívio. Aí você pode falar, bispo, mas é uma besteira. Não é questão de ser uma besteira, é questão de que você sente que você pecou. E é importante você confessar. Porque quando você confessa, você põe para fora. E isso leva você ao alívio. Aí você sente aquela sensação de bem-estar de novo. Pronto, agora meu líder sabe. A melhor coisa que tem é quando a gente conta uma besteira para um líder. E eu quero te animar a fazer isso. Ah, bispo, mas eu não conto, que ele vai contar para outro, contar para outro, contar para outro. Não vai, não. Nessa igreja aqui, se você contar seu pecado para alguém, e essa pessoa sair espalhando, você nos procure, porque nós faremos uma coisa a respeito. Porque Deus sabe, os pecados que chegam, nós ouvimos. Agora, e se for uma coisa que precisa ser falada, aí nós, esse pecado que você cometeu, nós vamos ter que conversar com fulano e beltrano. Aí nós te avisamos. Nós não fazemos nada por bar dos panos, é tudo na luz. Não é fácil andar na luz, não, gente, mas nós procuramos fazer isso. Agora, é muito importante, se confessarmos os nossos pecados, Ele faz 2 coisas. Primeiro, Ele nos perdoa. Diga comigo, ser perdoado. Melhor coisa que tem, eu senti que eu fui perdoada. A hora que eu conversei com a minha filha, eu cheguei lá no quarto, abracei e falei, filha, fiz besteira, você me desculpa, minha filha? Aí ela me abraçou e falou, desculpa, mãe. Acabou. Eu fui perdoada. Acabou. Gente, quando a gente é perdoada, a gente fica alegre de novo. A vida segue. Amém? Quando a gente é perdoada, a vida segue. Poxa, aí você esquece, você vai pensar na vida, vai sair, vai trabalhar. Quando você não é perdoado, você fica preso. Aquela pessoa fica na sua cabeça o dia inteiro, você não presta para nada, só amarrado naquela situação. Então é muito bom ser perdoado. Muitas vezes Deus nos perdoa e a gente não se perdoa. Quer dizer, você é melhor que Deus? Se Deus te perdoou, você não vai se perdoar? Eu já tive muito problema com isso. Eu sei que Deus me perdoa, mas às vezes eu não me perdoava. Eu sou uma pessoa muito exigente. Aliás, eu chego ao pecado da intransigência. Eu sou exigente com as pessoas, eu sou exigente comigo. E muitas vezes um erro meu ou um erro das pessoas eu tenho dificuldade de tolerar.
dificuldade de perdoar. Então Deus teve que me ensinar a perdoar as pessoas e perdoar a mim mesmo. Então é importante, eu recebo perdão de Deus e eu me perdoo. Mas ali nesse versículo fala que acontece mais uma coisa. Ele nos perdoa, mas Ele também nos purifica de quê? De toda injustiça. Perdoar os pecados significa algo específico que eu fiz, um erro específico que eu fui perdoado e fiquei livre dele. Purificar de toda injustiça é mais profundo. Purificar de toda iniquidade significa tirar a sua tendência para o pecado. Entendeu? Perdoar é você fica livre do perdão daquele pecado do momento. Agora, purificar de toda iniquidade ou de toda injustiça é a tendência que você tem para pecar. Deus mexe nessa tendência e Ele muda você. Cada vez que a gente confessa um pecado e é perdoado na presença de Deus, a gente diminui a nossa tendência de pecar de novo. Vocês estão me entendendo? Porque é horrível você saber que você vai ser perdoado, mas depois peca de novo. E normalmente é assim. Mas saiba de uma coisa, quando nós andamos na presença de Deus, a tendência para pecar vai diminuindo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Bispo, então significa que quanto mais eu ando na presença de Deus, menos eu peco. Esta é a ideia. Foi isso que João disse ali. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas Ele vai mais além. Ele nos purifica. Ele tira de dentro de nós a vontade de fazer besteira. E eu vou te falar uma coisa. Nós precisamos ser livres da vontade de fazer besteira, amém? Como aquela música de um cantor que tem por aí. A nossa tendência é tudo o que eu quero é imoral, é ilegal ou engorda. Vocês já viram isso? O ser humano, nunca viu, não? É Roberto Carlos, para quem não sabe. É certo, nós temos essa tendência. Nós queremos o que é imoral, queremos o que é ilegal e queremos o que engorda. A gente gosta dessas coisas. Mas quando Deus trabalha dentro de nós, Ele tira o desejo de pecar, amém? E ainda, para a gente seguir e terminar rapidamente, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 15. Colocar o capacete da salvação também significa, eu quero terminar com essa história. Significa, quando eu entendo que a minha verdadeira vida não é aqui. Eu não preciso me preocupar tanto com essa vida, eu preciso me preocupar mais com a vida eterna. Eu vou te mostrar um texto e vou terminar com ele. Lucas capítulo 12, olha o verso 15. Isso que eu vou ler para você, eu não vou gastar tempo pregando por causa do nosso horário, mas eu preciso que você preste muita atenção na leitura. Olha só. Lucas 12, 15 diz assim: Então Jesus lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar tanto dinheiro. Aqui é colheita, né? Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas.
Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer nenhuma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Meu Deus, colocar o capacete da salvação eu estou salvo, eu estou livre, eu não vou morrer. E lembre que eu estou falando daquela morte que está separada de Deus. Eu estou perdoado dos meus pecados, eu estou limpo. E se eu pecar agora para frente, eu vou confessar os meus pecados e eu serei perdoado. E quer saber? O mais importante nessa vida não é ganhar dinheiro, não é gastar as 24 horas do meu dia trabalhando, juntando bens, não. Preocupado onde eu vou morar e o meu futuro. O mais importante dessa vida é andar com Deus. Porque o meu Pai, se Ele veste um passarinho, que hoje morre, que hoje está vivo, amanhã um estilingue acerta Ele cuida do passarinho. Se Ele cuida de uma planta, que hoje está bonita, amanhã já secou, quanto mais de mim, eu sou mais do que um passarinho. Eu tenho mais valor que um passarinho, que uma andorinha. Eu tenho mais valor do que um lírio do campo. Eu sou a menina dos seus olhos. Se tem uma coisa que vale a pena a gente fazer na vida, é andar na presença de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O capacete da salvação significa, primeira coisa da minha vida é andar com o meu Deus. O resto Ele vai me acrescentar. O resto Ele vai me dar. Ele vai me dar dinheiro, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar família. Querido, Ele vai te dar. Deus é melhor do que nós. A Bíblia fala, se nós que somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é muito melhor que nós, não vai dar coisas boas para quem pede para Ele. Deus dá coisa boa, Deus não dá coisa ruim para a gente, não. Eu falei isso para a última palavra. Aquilo que não presta não vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus, Deus é bom. Usar o capacete da salvação, sua mente está guardada com esse conceito. Deus é bom, Deus é meu Pai, Deus cuida de mim, Ele me perdoa, Ele me ajuda, Ele me ama e eu quero ficar perto dessa pessoa. Esse é o que eu quero conhecer todos os dias. É nisso que eu quero gastar a minha vida. Está me entendendo? Diga amém. Então vamos ficar de pé, por favor.